E a nossa próxima conversa será sobre os desafios e oportunidades na implementação das leis 10.639 e 11.645. Essa conversa será dividida em 2 momentos explicativos, abordando cada uma das leis e um terceiro momento de considerações sobre o tema. Para isso, gostaria de convidar a nossa próxima mediadora, que é Janine Rodrigues. Janine é escritora, educadora, diretora da Piraporeando, organização que atua em todo o Brasil e América do Sul nos temas da equidade racial e de gênero. Bem-vinda, Janine. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia. Emocionadíssima, né, com esses dias que a gente está vivendo. Ontem foi potente, hoje está sendo muito potente também. Parabéns, inclusive, Maim, parabéns todos pela educação. Inclusive de conseguir mobilizar essas agendas aqui, né, porque é muita gente potente junto. Eu já vou começar convidando aqui pessoas incríveis que vão estar com a gente num debate, apresentando pesquisas e um trabalho muito importante que vem sendo feito para a gente aproveitar esse tempo melhor, né, da melhor maneira possível, porque eu sei que está bem pertinho da hora do almoço, mas eu tenho certeza que vai valer muito a gente ouvir, né, a primeira pessoa aqui que eu já vou chamar para cá, que é a Beatriz Benedito, analista de políticas públicas do Instituto Alana. Bia. Vou chamar também a Li Orellana, professor e pesquisador em educação escolar indígena, PUC São Paulo. A Gladys Kescher, espero ter falado corretamente, professora titulada UFIRGS e membro do GT26A, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. E Mariana Roberta dos Santos de Jesus, estudante do 3º ano do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. Meu lugar é aqui. Bem, bem-vindos, bem-vindas. Uma honra estar aqui para poder ouvir vocês. Eu vou começar já pela Beatriz, enfim, que participou, né, de um trabalho importantíssimo. Não sei aqui quem já teve a oportunidade, né, de ler a pesquisa, de ter acesso à pesquisa, né, da Alana junto com o Guilherme. Então, vou pedir, né, vou agradecer a presença da Beatriz e pedir para ela apresentar, né, essa pesquisa, falar sobre essa pesquisa, o processo, os dados, uma pesquisa que, infelizmente, os dados não nos surpreendem tanto, né? Mas é muito importante, aliás, uma coisa que a gente até estava discutindo ontem, como é importante a gente poder trabalhar em cima de dados. A gente visibilizar aquilo que a gente já sabe, que a gente já discute, mas que a apresentação desses dados, né, dentro da pesquisa, isso é muito importante. Então, obrigada, Beatriz, né? Queria que você falasse, então, um pouco dessa pesquisa e contextualizasse dentro disso também a implementação da Lei 10.639, a 11.645. Né? Fica à vontade. Bem-vinda. Bom dia, gente. Vou me audiodescrever. Sou uma mulher com cabelos crespos até o ombro, óculos amarelo e um kimono coloridão. Prazer estar aqui falando da pesquisa para vocês. Onde que aparece o meu slide, gente? Apareceu. Vou falar rapidamente os destaques da pesquisa. Estou aqui representando a Alana e a Guilherme, que realizaram a pesquisa, mas não sem nossos parceiros da Undime, da UNC, Imaginable Futures, que foi estratégico para a realização desse trabalho, e também todos os profissionais que a gente envolveu na produção do formulário, para a chegada nos gestores, de uma forma que pudesse contribuir com a produção de dados mais assertivos, né, para a construção de políticas públicas e para o nosso advocacy. O objetivo da pesquisa
ele é de analisar a implementação da lei nas secretarias municipais de educação. Então, a gente está aqui olhando para a administração pública e como ela se estruturou nesses últimos anos para a gente ver a lei, né? Vou começar apresentando quem responde a nossa pesquisa, né? Acho que isso é importante. A gente tem uma pesquisa com 21% dos municípios brasileiros, uma etapa muito considerável, 41% na região Nordeste, 10% do Norte, 11% do Centro-Oeste, portos municipais que representam bastante, né, o desenho que a gente tem ali no IBGE, e as etapas oferecidas, aquelas que estão ali nos municípios prioritariamente. A maioria dos respondentes foram os próprios dirigentes de educação, sendo elas mulheres, 78%, e quando a gente olha para o recorte de gênero e cor, são mulheres brancas dirigentes e mulheres negras técnicas na Secretaria de Educação. Acho que é importante a gente trazer essa informação aqui também, quando a gente está falando de tomada de decisão, né? E aí, para a gente organizar esses 1.187 municípios que respondem à pesquisa, a gente separa em três grupos, né? E aí acho que aqui vale dizer que estou apresentando a parte quantitativa da pesquisa, né? A gente tem uma etapa quali com 6 estudos de caso vindo, e a gente tem um banco de dados anonimizados que estão disponíveis para as pessoas fazerem seus próprios cruzamentos e identificarem o que é importante, né, para a atuação de cada um. E aí, para a Quant, a gente separa em 3 grupos: um grupo de secretarias que fazem ações consistentes e perenes, um grupo de secretarias que fazem ações mais esporádicas, né, mais pontuais, e um grupo que não realiza nenhum tipo de ação para a implementação da lei. E quando a gente separa nesses 3 grupos, a pesquisa revela para a gente, né, e acho que a gente já sabia, né, o Frei acabou de falar aqui, né, a gente já sabia de que essa lei não é implementada, mas a gente tem agora esse dado de que 71% das secretarias municipais de educação não implementam o principal instrumento de combate ao racismo nas escolas. O que é um dado que nos consterna, né? Depois de 20 anos de lei, a gente tem esse dado tão alto, né? Tendo aí um número baixo de secretarias que realizam de forma intencional uma administração olhando para a educação para relações étnico-raciais, mas ainda assim, né, acho que com as suas devidas dificuldades ali do território que a gente vai apresentando. E quando a gente separa esses 3 perfis, o que a gente olhou foi para o orçamento, para a equipe disponível, para a regulamentação municipal, e se realizam ações com as redes escolares, né? Então, a gente olha para esses 4 pontos, e o primeiro que a gente gosta de falar é sobre o investimento, porque a gente entende que o investimento é o que permite, né, que a administração se estruture e se comprometa com ações mais efetivas nas escolas. 39% diz que faz algum tipo de investimento, mas 8% só tem algum tipo de dotação orçamentária para essa agenda. E a gente tem a informação da dotação orçamentária, mas a gente não tem a informação sobre o projeto que ela está vinculada, né? Então, esse número pode ser ainda menor, né? Quando a gente olha para a presença de equipes, de profissionais responsáveis por essa agenda na secretaria, e aí, na fala de ontem, né, trouxeram esse papel daquele profissional que está numa atuação solitária, muitas vezes, nas redes, é o que aparece na nossa pesquisa, né? A gente tem 5% de secretarias com equipes olhando para esse tema especificamente. 74% de secretarias não tem ninguém que olha para esse tema, ninguém responsável por essa agenda, o que também, né, sinaliza para a gente uma falta aí de possibilidades, né? Quando a gente tem um profissional, a gente consegue articular rede, a gente consegue articular parceria, a gente consegue avançar na agenda. Nos currículos escolares também, 58% fala que observaram na revisão do currículo a educação para relações étnico-raciais, mas aí uma parcela de 32% que revisa o currículo, mas não considera esse tema que é tão prioritário para nós aqui.
E aí, para as ações, né? Eu acho que esse dado ele é interessante porque a gente vê que nenhuma das ações tem 50% de intencionalidade no fazer, né? 45%, que é onde as secretarias se organizam para atuar no tema, é para falar sobre medidas para serem realizadas em situações de racismo nas escolas, né? Então, é uma atuação reativa. Quando a gente olha aqui para o menor número, é desenvolvimento de parcerias para o tema. Então, a proposição ainda está muito baixa, né, de forma intencional. A gente tem uma atuação muito reativa ainda, que não é o que nós queremos. E quando a gente olha para o uso dos indicadores, observando raça e cor dos estudantes para o desenho das políticas públicas, 24% da secretaria, só 24%, tem tido esse olhar, né? E acho que quando a gente tem oportunidades como o VAR, por exemplo, esse número ele se torna assombroso, porque a gente perde oportunidades quando esses indicadores não são observados por raça e cor. E aí, nas percepções sobre a implementação da lei, e aqui eu trago quais são os temas, né, que os municípios falam como mais interessantes para falar sobre educação para relações étnico-raciais, a história e cultura africana e afro-brasileira. A diversidade cultural aparece, gêneros da literatura e autores negros aparecem, a alimentação e a cultura escolar e a alimentação e cultura alimentar estão lá no topo, mas a gente ainda tem aqui muito baixo a disponibilidade desses municípios de tratar de temas que são mais espinhosos, mais estruturais para a questão racial, e a gente precisa avançar nisso, né? E quando a gente olha para os desafios que esses gestores apontam, eu acho que essa pesquisa é interessante por isso, porque além de da gente consolidar um banco de dados, a gente consegue mapear quais são os desafios que eles apontam e onde esses municípios estão. Então, acho que para a gente fazer advocacy, para a gente construir política pública, esse dado é importante, né? Eles reclamam muito ao longo da pesquisa da ausência de apoio, né? Mas aí a gente pode observar isso de duas formas também, né? Uma lei de 20 anos, que a ausência de apoio é essa, né? A gente precisa reforçar também o nosso compromisso com essa implementação, tendo apoio ou não, né? E aí fala da dificuldade dos profissionais de transpor os ensinos nas escolas, mas eu gosto aqui desses dados que estão mais no final do gráfico, que fala sobre as resistências, né? A gente vê que não há desafio na resistência de coordenadores e diretores. Eles estão abertos a fazer essa discussão, a levar essa discussão para as escolas. Não há resistência, há muito pouca resistência das famílias, resistência dos professores. Então, eu acho que a gente tem uma agenda, uma janela de oportunidade muito importante, muito boa para a gente aproveitar nessa construção da política mesmo, né? Junto com os territórios, junto com as comunidades, que eu acho que é o que a gente tem falado ao longo desse evento inteiro, né? Essa importância da gente construir não só na escola, não só na secretaria, mas onde essas pessoas estão, onde a política é feita, né? E aí, já finalizando, talvez cumprindo o meu tempo, convidando todos vocês para lerem o relatório, que aqui eu trago só os principais destaques, alguns aprendizados, né? Que os diferentes perfis de municípios demandam diferentes tipos de apoio, diferentes tipos de estratégia nossa para dialogar com eles, né? Tem os municípios mais avançados, aqueles 29%, em que a gente pode aprimorar a implementação, observando os indicadores por raça e cor, aprofundando também a temática que chega na discussão da educação para relações étnico-raciais, nas escolas, os municípios que fazem ações de forma mais esporádicas, e aí aqui se destaca muito novembro, né, a pedagogia ali do evento, né? Então, como que a gente supera isso? Quais são as ações coordenadas possíveis de fazer com a rede para a gente contribuir, né, nessa agenda? E os municípios com pouca atuação, que demandam mais apoio, que demandam mais trabalho, assim, de colaboração, de coordenação federativa. Acho que um suporte da gente que está no terceiro setor também olhar para isso. E é isso, acho que renovar nosso compromisso, comprovar
renovar, né, o nosso compromisso com uma educação antirracista, com uma escola que seja mais justa, mais democrática para as escolas, para as crianças, para os adolescentes, né? E aí para todas as crianças e todos os adolescentes. Eu gosto muito quando a Petronila Beatriz fala de que a gente precisa se reconhecer e se valorizar, né? Porque as pessoas, elas se incluem quando elas se conhecem e se valorizam, e acho que a gente reforça o nosso compromisso aqui, trazendo esses dados sobre a lei, dados que são estarrecedores, depois de 20 anos de uma política que já deveria estar acontecendo, porque a gente está falando de LDB, a gente não está falando de nada assim, além do que é a Constituição da Educação, né? Então, acho que é isso, gente. Colocar a Lana Gueledés à disposição para falar mais sobre a pesquisa e agradecer o espaço. Obrigada, Bia. A gente ainda vê como a educação antirracista muitas vezes está dentro de uma lógica e de um entendimento reativo, né? E muito pouco ainda de uma educação antirracista que realmente é propositiva e que vai pensar possibilidades da gente criar outras perspectivas, né? Visibilizar as verdadeiras histórias. E para que os nossos estudantes, a gente vai ter a oportunidade aqui de ouvir uma estudante falando, trazendo o olhar dela, né? Então, daqui a pouquinho, a gente vai poder ouvir o olhar dela também. E eu acho que uma outra coisa importantíssima é essa hierarquização de saberes. A gente ouve muito pouco os nossos estudantes e a gente chega muitas vezes já com o bolo pronto, né? E esse estudante, ele não coloca o ingrediente dele. Ele, muitas vezes, ele está só no papel de executar aquilo que está chegando para ele, quando, na verdade, quem vivencia, quem experiencia muito do que a gente está trazendo são eles e elas, né? Então, enfim, uma reflexão aqui, porque agora a gente vai ter a oportunidade de ouvir o professor Ali. Estou pronunciando corretamente? Já me corrija. Ali. Muito obrigada. Professor e pesquisador em educação escolar indígena, que vai falar com a gente sobre os desafios e as oportunidades da Lei 11.645. E eu já vou deixar aqui, para a gente aproveitar bastante o tempo do professor, três perguntas, né? Quais são os principais avanços, na sua percepção, dentro desse seu trabalho? Quais são os principais avanços da Lei 11.645? Quais são os principais desafios para as secretarias de educação implementarem essa lei? E quais são as principais oportunidades para o quadriênio 2023 a 2026? Que eu tenho certeza que são muitos. Boa tarde a todos, todas e todes. Vou iniciar com minha audiodescrição. Sou um homem de meia idade, pele clara, cabelos e olhos escuros. Estou usando uma camisa azul, uma calça bege e um sapato bege. E um óculos, porque depois dos 40 a gente precisa, infelizmente, de usar um óculos. Bom, inicialmente eu gostaria de falar, segundo a tradição, de onde eu venho. Eu sou natural do território ancestral Guarani da Amazônia Boliviana. Com 7 anos, eu migrei, fui deslocado para o Rio Madeira, Porto Velho, Rondônia, onde realizei meus estudos, letras. E, por força maior, eu tive que ir para São Paulo, fazemos estudos de graduação, fiz mestrado em educação escolar indígena e doutorado também. Pesquisei formação de professores indígenas no mestrado, estudei através da interculturalidade o projeto Açaí, que foi um projeto de formação de professores indígenas da Secretaria de Educação de Rondônia. E no doutorado eu fiz um balanço bibliográfico e mapeamento sobre a produção em educação escolar indígena nos programas de pós-graduação do Brasil. E eu vou falar a partir dessa minha experiência com vocês sobre as possibilidades e avanços de implementar. Bom, inicialmente, a implementação da Lei 11.645, no nosso ponto de vista, tem que ser um projeto de Estado, não pode ser um projeto apenas de governo. O maior exemplo que a gente viu foi com o desmonte da SECADI, que
na gestão passada, ou no primeiro momento do governo do PT, que eu gosto de chamar assim, que incluiu o mandato da Dilma Rousseff, nós tivemos na SECADI uma implementação da lei, de fato, com o Observatório da Educação Escolar Indígena. Esse projeto, algumas universidades no Brasil implementaram. O nosso, na PUC, era Momentos e Lugares da Educação Escolar Indígena, Memórias, Instituições e Práticas Escolares. Eu quero deixar claro que a necessidade dessa política, no momento, vinha de cima para baixo, ou seja, do MEC para as secretarias, para os entes federados, para os estados, porque muitas vezes a gente tem que pensar que tem estado, que tem secretaria que não tem o dinheiro suficiente para implementar, porque isso demanda formação continuada dos professores, formação de técnicos e recursos. Hoje, a coordenação da educação escolar indígena, que estava na SECADI, ela foi reativada. No governo anterior de Bolsonaro, a gente já sabe que ele foi totalmente anti-indígena e racista e genocida, e ele descontinuou essa política pública. E eu vejo com muita esperança esse momento aqui com vários gestores da sociedade civil organizada, também do poder público, né? E principalmente para o MEC, de retomar e dar dotação orçamentária, porque nós temos pesquisadores, nós temos produção de material didático, nós temos pesquisas, inclusive, vou aproveitar esse livro aqui, A Lei 11.645, de 2008, A História como a Matemática ingressou e passou a ser obrigatória nas escolas brasileiras, é produto de uma dissertação de mestrado da professora Giovana no nosso programa de educação escolar indígena na PUC de São Paulo. Então, é para você ver como que o investimento na pesquisa também ajuda a implementar essa lei e como foi o desinvestimento que tivemos. Então, eu tenho muita esperança que se retomem esses projetos para a gente realmente constituir uma sociedade que não seja racista. E, como dizem no movimento, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Porque os povos indígenas, historicamente, têm sido vítimas de apagamento social. Inclusive, na primeira lei da 10.639, os indígenas não foram incluídos em 2003. Nós fomos incluídos, por muita luta do movimento, em 2008. Em 2008, então, que fique aqui claro que também é um racismo epistêmico. E que, muitas vezes, isso se reflete nas políticas públicas, na falta de vontade de implementação. E não vou falar especificamente da educação escolar indígena, mas a implementação da lei vai ajudar na formação e no convívio da sociedade, na formação desses futuros cidadãos, que eu aposto muito na primeira infância, a respeitar diferenças, os mais de 300 povos, as mais de 200 línguas, porque também temos nas escolas regulares, onde a lei deve ser implementada, alunos indígenas que estão em contexto urbano. A gente tem que ampliar o conceito de etnicidade, porque as pessoas acham ainda que o índio é genérico, usam índio nem indígena, que são povos, né, que ficou fossilizado no imaginário social, de que é aquele que está lá na Amazônia. Temos muitos indígenas negros no Nordeste, temos eles em deslocamento em todo o território nacional. E aqui eu gostaria também de citar um exemplo de uma política pública que está sendo bem implementada no Núcleo de Educação Étnico-Raciais da Prefeitura de São Paulo, que a nossa colega Eva, que é coordenadora e está presente aqui hoje, e foi um membro ou uma membra do nosso grupo de pesquisa da PUC, em parceria com a USP e o MEC. E aí a importância, mais uma vez, de se apoiar e pedir parcerias com universidades, tanto para os próprios cursos de formação inicial como continuada. E entender que, uma vez que a gente teve essa deficiência, essa lacuna na formação inicial,
a gente precisa fazer isso na formação continuada. Mas não pode ser apenas uma coisa pontual. Semana passada, ou mês passado, eu fui procurado por uma técnica de uma prefeitura do interior de São Paulo, que me pediu uma formação para os professores da rede. Mas é porque ela morou no Equador, porque ela tem uma afinidade com os indígenas. Beleza. Mas não pode ser uma coisa pontual. Parece que é uma esmola, parece que está dando, sabe? Tem que ser já que é uma lei federal, tem que ser implementado, tem que ser cobrado das prefeituras, dos estados, e para isso tem que ter verba também. Porque nem todo município tem esse orçamento, que nem São Paulo, né, para desenvolver esse trabalho maravilhoso que a gente deve citar e colocar como referência, e é onde hoje eu estou morando. Como a gente fala na tradição indígena, o Brasil é território indígena e o indígena está onde quiser. E também temos que ampliar da educação básica para o ensino superior também, que a gente tem muitos acadêmicos e não estão tendo esse acolhimento devido pelas universidades. E mais uma coisa que eu gostaria de frisar é na formação inicial, também para vocês cobrarem das suas universidades estaduais, municipais, de implementar a obrigatoriedade na formação inicial das licenciaturas a disciplina Histórias e Culturas Indígenas. Eu tive a grata satisfação de ministrar uma disciplina num curso de licenciatura em Letras, o ano passado em São Paulo, o Instituto Singularidades, que implementou de uma forma não etnocêntrica, implementou da teoria à prática. No final, a gente fez seminários com aulas, com produção de material didático, porque a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes, a gente tem visto nos depoimentos dos professores, nas pesquisas, que muitos têm boa vontade, mas não têm ainda a instrumentalização correta. Têm reproduzido de uma forma equivocada. O Dia do Índio com pena. E que hoje, graças à nossa deputada federal, ex-deputada federal Joênia Wapichana, foi mudado, que estava desde a década de 30 como Dia do Índio, agora é Dia Nacional dos Povos Indígenas. Então, como é importante também dar protagonismo aos indígenas, a gente tem visto que muitos brancos estão como coordenadores, né, dessas pastas. A gente não tem nada contra, mas a partir do momento que tem especialistas, e podem me procurar, podem indicar vários, a gente também tem que dar o protagonismo a eles. Hoje tem coordenações de povos indígenas sendo dirigidas por pessoas que não têm afinidade com a causa e que não são indígenas. Então, isso também é um etnocídio, é um epistemicídio, né? Porque você está negando outras epistemologias, você está negando que existem técnicos, que tem gente que veio da academia, que tem formação e que tem práticas para implementar essa política pública. Bom, meu tempo está acabando aqui. Mas eu é acho uma pena. A gente ficaria... É tanta coisa assim, né, que passa pela nossa cabeça no sentido da gente ainda ter muito para alcançar, ao mesmo tempo que a gente celebra o que já aconteceu, mas você trouxe falas assim que nos atravessam demais, sabe? Pessoas que não têm nenhuma conexão com a pauta, no lugar de liderança nem formação, não tem como não ser intencional. Eu acho que isso também é importante. Não é uma questão de, ai, puxa, ninguém pensou nisso. É intencional, né? O sistema nunca erra. O sistema ele é sempre intencional, né? E a gente precisa problematizar isso. O sistema ele é intencional, né? As ações elas são intencionais, elas não são descuido, né? Não é simplesmente a falta de um querer ou de um fazer, né? Existe uma intencionalidade no resultado que o sistema quer produzir e que reproduz e que produz. Obrigada, professor. Muito obrigada. Bem, agora a gente vai ter a alegria de ouvir a professora Gladys. Tem microfone aí? Tem aqui. Pega para mim, Bia. O passador está aqui. O passador.
professora Gladys vai compartilhar também conosco as possibilidades abertas aí, né, que a gente tem certeza que a gente vai ter aí cada vez mais uma abertura para um diálogo entre a universidade e o Tribunal de Contas. E vou fazer também o mesmo exercício de já trazer aqui algumas perguntas. Qual era o contexto em que se iniciou a parceria entre a universidade e o Tribunal de Contas, secretarias de educação, em relação à implementação destas leis? Qual foi o papel do Tribunal de Contas e como você sugere que as secretarias aqui presentes construam relações com as universidades e o Tribunal de Contas, a fim, né, de que a gente avance na implementação tanto da 10.639, também na 11.645. Bom dia a todos, a todas e a todos. Eu sou a professora Gladys Kercher, professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho a incumbência de falar rápido, então eu vou direto para os aspectos que me trazem aqui. Quero agradecer o convite das Gurias da Marim, do Todos pela Educação. Trago a experiência de trabalho cooperativo desenvolvida no Tribunal de Contas através de um grupo de trabalho. Trago uma experiência que tem 10 anos e que tem nos ajudado a construir alguns avanços, mas também tem nos mostrado como o racismo como sistema de opressão opera no sentido de impedir, de obstaculizar o cumprimento da legislação. Então, vou ser breve, acho que a minha fala talvez tenha o direcionamento de convidar ao diálogo, convidar ao desconforto os gestores públicos. Sobretudo porque nem todas as pessoas brancas ocupam espaços de poder, mas a imensa maioria dos espaços de poder é ocupado por pessoas brancas. Então, acho que o nosso desafio é educar a branquitude para que ela se posicione na luta antirracista e, quando estiver nos postos decisórios, que efetivamente esteja implicada no cumprimento da legislação. Nós, negros e indígenas, sabemos das nossas lutas e das nossas batalhas pelo cumprimento da lei. Pessoas brancas estejam conosco, é o meu convite. Eu vou direto, né? Vou voltar aqui. Como nasceu o GT? O Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul... Vamos lá. O Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul fez um questionamento aos 497 municípios sobre o cumprimento da Lei 10.639. Recebeu as respostas e, como um espaço do judiciário, evidentemente, não tinha competência técnica para analisar se havia ou não havia cumprimento. Foi chamado, então, um militante do movimento negro, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Jorge Terra, que constituiu um grupo de trabalho para analisar as respostas obtidas pelo Ministério Público de Contas. Esse GT, então, recebe as respostas de alguns dos municípios do Rio Grande do Sul e vai passar a análise, se havia ou não o efetivo cumprimento da legislação, vai elaborar um relatório com apontamentos. Esse relatório, então, é apresentado para a presidência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, à época, Dr. César Miola. E, então, se institui um grupo de trabalho para ajudar o Tribunal de Contas a criar um instrumento para auditar o cumprimento do artigo 26A nas redes públicas de ensino, nos 497 municípios, na rede estadual de educação. Bom, integram o GT membros do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, auditores e servidores, integram membros da Procuradoria-Geral do Estado, da Defensoria Pública da União, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisadores de outras instituições. E integra o GT membros do movimento negro e do movimento indígena. Como diria a professora Nilma Lino Gomes, movimento negro educativo, né? Movimento negro em movimento, nos educando. Bom, desapareceu, eu gostaria de poder mostrar os dados. Acho que o primeiro dos elementos é pensar
que um tribunal, como órgão externo de controle, ele exerce um papel democrático de fiscalização. É disso que se trata. É preciso que exista fiscalização. Não basta lei, não basta metas, mas é preciso fiscalizar o cumprimento, apontar o descumprimento e ajudar, por conseguinte, a apontar caminhos do cumprimento para os gestores. Não é apenas responsabilizar e punir, mas criar uma cultura de cumprimento. Não nos esqueçamos que o exercício salutar da democracia leva à renovação dos gestores públicos, à renovação expressiva. Cada nova gestão tenta reinventar a roda, desconhece os dados da rede em relação ao cumprimento ou ao descumprimento. Então, é necessário que se crie uma cultura de fiscalização, autorregulação, autofiscalização, para que gestões criem seus trabalhos em cima dos dados, da concretude das redes, e não em cima do imaginário, não em cima do hipotético. Bom, outro destaque, a gente tem 10 anos na promoção de processos formativos. Está aqui a professora Petronilha, minha querida amiga, que participou de um dos cursos que o Tribunal e o GT elaboraram, é um curso EAD, de fluxo contínuo, que está disponibilizado na página do Tribunal, para a formação de gestores. Ministério da Educação, secretarias estaduais de ensino, secretarias municipais, promovem formação de professores, mas os gestores de unidades de ensino e das redes de ensino não se veem imbricados na implementação. Então, o curso também é voltado para os gestores, para que eles compreendam do que estamos falando quando falamos do artigo 26A. Não há democracia com racismo, não há democracia sem educação antirracista. O GT lançou um livro, o livro está disponibilizado na página do Tribunal, vocês podem acessar. Ali há análises sobre a implementação na educação infantil, sobre a implementação na educação básica e um artigo que eu assino com uma colega sobre o que nos mostram os dados da fiscalização para as instituições de ensino superior. Especialmente para a URGS, foi a experiência de 10 anos no GT que nos ajudou a consolidar dentro da universidade a área de educação e relações étnico-raciais, a criação da disciplina de educação e relações étnico-raciais e a extensão da obrigatoriedade dessa disciplina para as licenciaturas da nossa universidade. Não há como continuar formando professores que não tenham, na sua formação inicial, a discussão das relações étnico-raciais e da educação antirracista. Sigamos. Os dados são públicos, os 497 municípios do Estado podem acompanhar os seus indicadores, podem ver como foi o seu desempenho na implementação, que aspectos não foram atendidos e, portanto, programar as suas ações de implementação, de acompanhamento e de autorregulação a partir dos dados que são públicos. Vamos a eles, então, algumas observações. Primeiro dos aspectos que eu gostaria de destacar, os dados que eu vou apresentar aqui, dizem respeito ao auditamento do ano de 2020, primeiro ano da pandemia. O tribunal audita através da resposta de um questionário que foi construído com a ajuda do GT, e os dados desse questionário vão apontando, então, aspectos ainda problemáticos da implementação e também aspectos que já nos mostram alguns resultados. Bom, primeiro que eu gostaria de destacar é que quase a totalidade dos municípios do meu estado tem conselho de educação, mas menos de 4% dos municípios têm conselho de promoção da igualdade racial. Então, este é um desafio. Acho que os municípios precisam instituir seus conselhos de promoção da igualdade racial e entendo que o pleno cumprimento da legislação diz respeito a um trabalho cooperativo e articulado dos conselhos municipais de educação,
dos Conselhos de Promoção de Igualdade Racial e das Secretarias de Educação. Sigamos. Vamos aos dados, né? Acho que um dado é pensar que os conselhos de educação não têm representação paritária. A imensa maioria dos conselhos de educação dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul é composta majoritariamente por indicações dos governos e, como eu já disse, temos o desafio. Se quase a totalidade dos postos de poder é ocupado por pessoas brancas, a gente tem uma presença bastante expressiva de pessoas brancas nos conselhos municipais de educação e, por ainda um entendimento equivocado, racista, que entende que a pauta das discussões étnico-raciais está ligada à presença de sujeitos negros ou sujeitos indígenas, a inexistência dessa presença nos conselhos leva ao pouco debate e pouca discussão da ERER dentro dos conselhos. É necessário que as pessoas brancas se sintam imbricadas com essa pauta e tragam para os conselhos a responsabilidade de pautar, discutir e fiscalizar a implementação. Sigamos, então, vamos aos gráficos. No ano de 2020, indagados se cumprem plenamente o artigo 26A, portanto, a Lei 10.639 a 11.645, 89% dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul declara que sim, que cumpre plenamente. 11% declara que não. Entretanto, quando o questionário vai criando camadas para nos mostrar a efetiva implementação, nós vamos vendo as contradições e o descumprimento. Por exemplo, quando o tribunal indaga se o tema da ERER foi cobrado nos concursos para docentes dos últimos anos, ou do ano anterior. 70% dos municípios declara que não. O tema da ERER não foi pautado nos concursos para docentes. Isso nos diz muito. Se nós precisamos de professores que efetivem o cumprimento da lei dentro das salas de aula, na concretude dos currículos e na concretude da mediação dos conflitos raciais, se 70% dos docentes que são admitidos não tem nenhum tipo de cobrança em relação à discussão étnico-racial, vamos ter dificuldades na implementação. Quando entramos na questão do fomento, do financiamento, do uso de recursos financeiros e recursos de pessoal para o cumprimento da lei, temos o horripilante dado de que 43% dos municípios declaram não terem usado recursos para o cumprimento. Novamente, começamos a ver as contradições do cumprimento e do não cumprimento. Se 89% cumpre plenamente, como 43% não direcionou recurso? Temos um dado que desnuda as condições para o descumprimento. E aqui não é uma análise de culpabilização, é uma análise de entendimento do que o questionário nos permite compreender e de quais são os desafios para os gestores superarem o descumprimento. Quando nós vamos olhar os 89% dos municípios que declaram cumprir, os 57% que declaram ter destinado recurso, no que eles, enfim, empregaram os recursos públicos? Diversos, que é um item que nos causa bastante curiosidade. O que seriam diversos? São atividades, seminários, eventos, festividades, enfim, não sabemos. Propostas específicas de formação para o tema, algumas atividades, e nós temos, enfim, dados que nos dizem que nós temos uma grande dificuldade de tornar efetivo o impacto entre o recurso investido e a sala de aula. O recurso investido e o impacto nas relações raciais, no racismo cotidiano dentro das instituições. Por fim, né, a dificuldade no entendimento de que é uma prescrição legal, moral, ética, né, e que esta prescrição tem implicações pedagógicas, financeiras, jurídicas, porque o racismo dentro das instituições tem implicações jurídicas e políticas, né?
Bom, o diálogo entre os conselhos e as secretarias, que eu já falei, e, finalmente, pelo entendimento de que negros e indígenas são mais afeitos ao tema, a inexistência de representatividade nos conselhos e nas secretarias tem levado ao descumprimento. Acho que é importante dizer que o tribunal cobra que as secretarias demonstrem estrutura específica para ERER, que as secretarias comprovem recurso, as contas de gestão, dizem, do gasto público, do gasto financeiro para o cumprimento da lei. São desafios que a gente vem enfrentando, mas que nos mostram que o regime de cooperação é válido, que os municípios vêm avançando e criando uma cultura de cumprimento e de autorregulação. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né? Muito importante que realmente esse acompanhamento do efetivo cumprimento ele aconteça, porque esses dados, a gente vive esses dados todos os dias, né? A gente vivencia, a gente enxerga todos esses dados desde o momento que a gente acorda, quando a gente chega no trabalho, quando a gente chega em casa, quando a gente liga a TV, quando a gente assiste um filme, eles estão presentes em tudo que a gente faz. Mas e aí, né? E as ações práticas e o acompanhamento, né, da efetividade desses cumprimentos. Agora a gente vai ter uma alegria imensa também de ouvir a Mariana Roberta dos Santos de Jesus, que está no 3º ano do Instituto Federal de Brasília. E eu estava falando agora há pouco, né? Eu tenho certeza que todos e todas e todos aqui compartilham comigo dessa ideia de que os estudantes precisam ser mais ouvidos, inclusive, em relação às suas proposições. Né? O que é importante fazer na perspectiva de vocês? Ouvir de vocês o que está sendo feito errado, que não faz o menor sentido. A gente precisa quebrar um pouco, ou quebrar toda, na verdade, a hierarquia que a gente tem nas relações com os nossos estudantes, porque a gente perde muito quando a gente não se relaciona de uma maneira mais horizontal com os nossos estudantes. Então, vou convidar a Mariana para falar com a gente sobre um pouco de tudo isso que a gente ouviu até agora, Mariana, da lei também, mas da vivência dentro da escola, de como você enxerga tudo isso, das suas ações, porque eu sei que tem bastante coisa, brilhante, potente. Então, enfim, fica à vontade para compartilhar aí com a gente. Bem-vinda. Obrigada. Tá, a gente está te ouvindo. Bom dia a todos, a todas aqui. Meu nome é Marina Roberta, eu sou estudante do Instituto Federal, como planaltina, tenho 17 anos, sou uma mulher preta, estou usando tranças verdes, uma camisa marrom escura, uma calça marrom claro e botas pretas. Muito obrigado a todos vocês aqui que lutaram para que hoje eu pudesse ter a oportunidade de estar aqui me expressando. Obrigado a todos. E peço perdão também, caso eu tenha que respirar fundo em algum momento, porque é a primeira vez que eu estou falando com tanta gente em um lugar. Eu vou falar um pouco da minha experiência com a educação antirracista. Não foi algo que eu tive desde que eu iniciei na educação básica. No meu ensino fundamental, eu não tive professores que enfatizavam a importância da cultura africana para a construção da sociedade. E aí eu cresci sem referências positivas em relação à minha própria história. Eu não conseguia me impor de forma alguma diante do racismo que eu sofria no cotidiano e dificultou a minha convivência comigo mesma e com as pessoas ao meu redor. Porque, no contexto que eu vivia, ninguém tinha consciência nem conhecimento para poder valorizar e me enxergar como uma pessoa digna de humanidade. E nem eu mesma conseguia enxergar isso em mim. Eu comecei a não me ver mais como uma pessoa que era importante e compunha a sociedade.
sabe? E somente no meu ensino médio eu comecei a ter realmente acesso a uma educação que eu posso dizer que foi antirracista, que promoveu em mim um senso de orgulho muito grande, sabe, da minha raça. Eu participei de um projeto chamado Afrocientista, da Associação de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros. Meu professor, que foi coordenador, ele está aqui, meu professor de História. E eu posso dizer que realmente foi antirracista, porque foi uma educação além da sala de aula. Eu aprendi muitas coisas e foi um projeto que foi financiado, e aí entra a questão financeira, porque seria inviável para mim participar de um projeto que não tivesse dinheiro, porque eu sou pobre, meus pais são pobres, e às vezes eu preciso me virar para poder ir para a escola, para poder me manter lá. Então, como é que eles querem que a gente tenha acesso à educação, mas e o transporte público? Como é que eu vou chegar na escola se eu não tenho dinheiro para isso? Então, não tem como discutir educação para todos se você não pensar em segurança alimentar de famílias pretas, em problemas psicológicos que o racismo acarreta para nós, que traz para nós, sabe? Tem que pensar em todas essas questões, porque enquanto... E aí, eu esqueci o nome da pessoa que falou isso, mas teve um palestrante, acho que é Billy. Ele falou por que crianças pretas aprendem menos, e eu aprendi muito menos que os meus colegas. Porque, enquanto meus colegas brancos eles estavam tendo que estudar, e eles estavam focados em estudar, praticar bullying, praticar racismo, eu estava tendo que lidar com racismo, as situações de racismo que eles me colocavam, estudar e pensar em questões financeiras, que eu sempre pensei, para quebrar o ciclo, sabe, da pobreza. E aí, quando eu cheguei aqui na frente desse hotel, eu só consegui pensar no abismo social aqui entre mim e a entrada desse hotel, porque eu pensei, meu Deus, é uma realidade completamente diferente que eu vivo, sabe? Ter que pegar ônibus, estar na rodoviária, ter que passar por tantas coisas todos os dias. Por isso que eu agradeço muito mesmo de poder estar aqui, sabe? E aí, só que aí eu pensei, eu vou entrar e eu vou ser confiante. Eu lembrei do Manuel Raimundo Querino, que... Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Já para encerrar minha fala, eu lembrei do Manuel Raimundo Querino, que ele escreveu o colono preto como fator da civilização brasileira. Eu sou protagonista da minha história, eu sou mulher preta e eu tenho coragem de estar aqui hoje. Obrigada, gente. Gente, faz o quê? Não sei. Olha, por conta do horário, a gente não vai conseguir abrir para pergunta, mas teremos um tempo, agora, inclusive, quando acabar aqui essa mesa, para a gente conversar com a Mariana, com a Marina, com a Gladys, com a Bia, com o professor Ali, enfim, para a gente poder trazer mais camadas desse tema, que eu tenho certeza que não se esgota aqui. Tenho certeza que muitas coisas passaram. Tenho certeza que muitas coisas passaram pela nossa cabeça. Fiquei pensando aqui em algumas palavras que surgiram e que eu tenho certeza que estão conectadas, né? Desconforto, lugar de poder, referência. Né? Eita, nossa.
Porque quando ela fala que a educação antirracista chega para ela a partir do momento que ela tem esse professor, né, que é quando a gente começa assim, a se enxergar, a gente sabe que isso não é à toa, né, que não é coincidência. Então, o lugar de poder e esses desconfortos, eles precisam colocar a gente em movimento, né? E a gente sempre ter também um pensamento de a gente não quer só ser encaixado em algo que já está pronto. A gente não quer caber na régua, né? Porque a régua ela é branca, eurocêntrica, heteronormativa, misógina. E por mais que ela finja abrir espaço, ela continua sendo essa mesma régua. A gente precisa criar outra coisa. É outra coisa. E aí eu vou encerrar lembrando de um caso muito recente de um menino chamado Johnny, que a gente teve um trabalho muito bacana na escola dele, porque ele é um garoto extremamente inteligente e que produz intelectualidade de uma maneira brilhante, extremamente musical, uma oralidade pulsante, né? Um menino negro, periférico, e que vinha sendo reprovado na escola por conta de matemática. Porque o eurocentrismo disse para a gente que vale o que está escrito. E a gente faz o quê com a nossa oralidade? E esse menino, ele tirou 10 no final do ano, em todas as últimas 3 provas de matemática que ele fez, porque a gente conseguiu mobilizar advogados para que ele tivesse o direito de fazer uma prova oral de matemática. Então, o sistema ele vai dizer para esse menino que se ele não escreve, ou que se ele não escreve dentro de uma norma culta, branca, ele é burro. Né? Então, a gente não quer caber na régua. É outra coisa, é sobre outra coisa. Muito obrigada. Foi lindo. E vamos continuar quando acabar aqui. Obrigada, pessoal.